Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vai finalizar com a última aula do semestre, né, com os tipos de agricultura. Já vimos a história da agricultura e agora a gente vai finalizar com os tipos de agricultura, tá? Vamos abrir aqui a nossa apresentação de hoje. Bom, o que a gente tem que falar, né, gente? Hoje em dia, o agrônomo tem um papel muito importante, porque ele tem que saber muito bem qual o tipo de agricultura que ele vai utilizar naquela determinada área, tá? Então é interessante vocês agora já terem uma noção dos tipos de agricultura, porque quando a gente fala em agricultura, um conceito muito amplo, tá? Então nós temos vários tipos, que às vezes eu vou passar alguns aqui, que muitos aqui nem conheçam esses tipos de agricultura, né? Então, eu coloquei esse slide aqui, né? Agricultura, arte de cultivar a terra, conjunto de técnicas para o cultivo da terra. Tá? Então, esse é um conceito básico da agricultura, que todo mundo já sabe. Tá? A história a gente já viu, né? Lá na primeira aula. E aqui, essas três agriculturas aqui são, digamos, as mais conhecidas, né? Então, é o que a gente está vendo, né, atualmente, e que realmente a agricultura, né, o agronegócio é algo que segura a nossa economia. A gente está vendo que todo ano nós batemos recorde de produção. Então, o agronegócio hoje, né, a agricultura moderna, né, é muito forte no país, principalmente lá no Centro-Oeste, né, nos estados lá de Goiás, Mato Grosso, né, e no nosso estado de São Paulo também. Então, a gente conhece a agricultura como sendo essa agricultura, mas existem outros tipos de agricultura que podem ser praticados dependendo da situação e de como você quer produzir aquele tipo de alimento, certo? Então, essas são as, digamos, a que a gente vê na mídia sempre, né? Alta produtividade, né? Realizada em latifúndios, rotação de culturas, uso de fertilizantes, agricultura extensiva, né? E que tem toda essa técnica aqui de solo sem descanso, né? Realizada em minifúndios. Então, a gente acha que só tem esses dois tipos de agricultura, mas dentro desse daqui, a gente tem outras técnicas também. Então, vamos dar uma olhada nas técnicas, né, dos tipos de agricultura. Agricultura natural, pessoal. Essa agricultura natural surgiu lá na década de 30 com o japonês Mokichi Okada, em que ele também fundou a religião messiânica, tá? Então, foi, digamos que uma agricultura, esse tipo de agricultura surgiu juntamente com uma religião, né? Então, o nome já diz, agricultura natural, ou seja, o mais próximo da natureza possível. As atividades agrícolas devem potencializar os processos naturais, evitando perdas de energia no sistema. Então, digamos, nada externo, né, nesse tipo de agricultura é permitido. Ou seja, o mais próximo da natureza possível, tá? Bom, então aqui, as pesquisas também, essas ideias, né, do Masanobu Fukuoka, que defende a ideia de artificializar o menos possível a produção, mantendo o sistema agrícola o mais próximo possível dos sistemas naturais. Então, digamos que era uma agricultura que não se preocupava em produzir muito também e que preconizava a saúde como um todo, sendo que você não iria acrescentar nada externamente, tá? A natureza ia fazer esse trabalho. E aqui ele citou também o uso de micro-organismos eficientes, tá? O Effect Microorganism, conhecidos como EM, que eram utilizados como inoculantes para o solo, planta e composto. Eles faziam um tipo de composto, tá? E a não utilização de dejetos animais nos compostos, ou seja, nada de esterco, né, de galinha,
de qualquer outro tipo de animal. Por quê? Eles argumentavam que esses dejetos animais aumentavam o nível de nitrato, tá? Atraíam insetos e aí poderiam proliferar outros parasitos, outras pragas, certo? Então, eles utilizavam os chamados micro-organismos eficientes como inoculantes para fazer os seus compostos e tudo mais, porém não utilizava nenhum tipo de esterco, tá? Ou seja, nenhum tipo de dejeto animal. Então, essa é uma característica da agricultura natural. Já a agricultura biológica, nos anos 30, né? O Dr. Hans Miller, que trabalhou na Suíça em estudos sobre fertilidade do solo e microbiologia. E aí nasceu a agricultura biológica, certo? Bom, a agricultura biológica destaca-se pelo controle biológico e manejo integrado de pragas e doenças, certo? E é muito interessante porque esses conceitos hoje, controle biológico, né, e o manejo integrado tanto de pragas e doenças, vocês vão ver mais para frente comigo, professora Regiane, é algo que é hoje totalmente, digamos, essencial para qualquer tipo de agricultura que se quer fazer. Tá? Então, o controle biológico utilizando inimigos naturais, combatendo as pragas, é a base dessa agricultura biológica e até hoje isso é essencial para o controle de pragas e doenças, certo? Bom, deixa eu arrumar aqui que tá fora. Bom, por volta, mas na década de 60, tá? O médico austríaco Hans-Peter Rusch difundiu esse método. Então, a agricultura biológica, pode-se assim dizer, é a mãe do manejo integrado de pragas e doenças, certo? Bom, quais são os princípios? Então, nós temos ali na França, né? Após a Segunda Guerra Mundial, depois a gente vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, gente, nós tivemos um grande avanço nos agrotóxicos, tá? Certo? Então, ali houve uma grande preocupação do efeito dos alimentos sobre a saúde humana. Então, aí na década de 60, né, e hoje, como eu falei, até hoje, até os dias atuais, a agricultura biológica está presente tanto, né, na parte de combate, de controle de pragas, como de controle de doenças. Depois, lá nos anos 60, o agrônomo Jean Boucher e o médico Raul Lamar deram uma conotação comercial muito forte a esse movimento. Eles criaram, gente, o método Lamar-Boucher, que preconizava a utilização de substâncias de origem marinha, que era comercializada pela sociedade formada por ambos. Então, eles criaram um composto, né, com substâncias de origem marinha, que, digamos, eram naturais e eram comercializados para a prática dessa agricultura biológica, certo? Então, a gente tem como base essa agricultura biológica, né, como mãe do manejo de pragas e doenças, e também o uso de produtos de origem marinha para fertilizar o solo. Ainda destaca-se na agricultura biológica, né, o Claude Aubert, que publicou o livro, né, Agricultura Biológica, tá? Que destaca manter a saúde do solo para melhorar a saúde das plantas e, em consequência, melhorar a saúde do homem. Então, é uma consequência, se a gente melhora o solo, a gente melhora a planta, essa planta cresce sadia e, consequentemente, quem se alimentar dessa planta também vai ficar sadio, ou seja, nada de químicos aí. Um outro pesquisador bem importante, né, e até hoje ele é citado em vários trabalhos, é o Francis Chabousseau, tá? Que em 1980 publicou Plantas Doentes pelo Uso de Agrotóxicos, a teoria da trofobiose. Então, existe uma linha de pesquisa que segue ainda o Francis Chabousseau. Ou seja, ele preconiza que a planta em bom estado nutricional torna-se mais resistente ao ataque de pragas e doenças. E aí, mais tarde, eu até fiz um trabalho sobre isso quando eu fazia doutorado, que a gente fez uma revisão bibliográfica, pessoal, sobre o problema, né, da falta de nutrientes com o ataque de pragas e doenças.
O que que a gente verificou nesse trabalho que a gente fez? A gente fez um apanhado de estudos, tá? Que o excesso de nitrogênio, digamos que atrai as pragas, tá? O potássio, tá? Quando colocado de maneira bem correta numa adubação, ele, digamos, ele fortalece a planta contra o ataque de pragas, certo? E o fósforo deu, eu falo que o fósforo ficou em cima do muro. Em alguns casos ele proporcionou uma maior resistência, né, da planta a pragas, e em outros casos ele não funcionou. Ele, como diz, nem para o bem nem para o mal, certo? Mas já está provado que quando tem um excesso de nitrogênio, essa planta fica mais vulnerável ao ataque de pragas, e quando se tem uma boa adubação potássica, a planta fica mais fortalecida contra o ataque de pragas. E o fósforo, né, tá ali, ó, ainda digamos, uma incógnita para várias plantas com relação a pragas, certo? Não teve ainda uma definição. Bom, que mais, gente? Ó, sua obra mostra que a planta em bom estado nutricional torna-se mais resistente. O outro ponto é que o uso de agrotóxicos causa um desequilíbrio nutricional e metabólico à planta, deixando-a mais vulnerável, causando alterações na qualidade biológica do alimento. Tá? Então, esse é um outro estudo do também Chabuçu. Tá? E existe também um outro estudo que nessa linha também, que são os conceitos de doenças ietrógenas, em que, digamos, o excesso de agrotóxico para combater uma praga vai causar um aumento de uma outra praga, certo? Um exemplo bem real que a gente vê é quando se faz o excesso de aplicação de inseticidas piretroides em café, na cultura do café, tá? O uso indiscriminado do piretroide pode acarretar digamos, uma superpopulação de ácaros, tá? Porque diz que as fêmeas com os piretroides, elas, como diz, elas se irritam e vão começar a se reproduzir mais rápido. Então, também ainda é uma incógnita, mas já está provado, né? Já vários alunos até vieram me contar sobre casos de relatos em que o uso indiscriminado de piretroides vai proporcionar um aumento da população de ácaros, principalmente em café, certo? Então, isso aí é uma outra linha também ligada a essa teoria aí do Chabuçu. Tá? Permacultura, pessoal. Bom, a permacultura, gente, além de ser tipo de agricultura, é um conceito de vida também, tá? Então, aqui, ó, agricultura integrada com o ambiente, que envolve plantas semipermanentes e permanentes, tá? Incluindo a atividade produtiva dos animais. Se diferencia das demais atividades produtivas porque no planejamento leva-se em conta os aspectos paisagísticos e energéticos. Ou seja, tudo, digamos, não vem nada de fora, tá? Tudo ali é reaproveitado, certo? Então, esse é um conceito. E também tem a parte paisagística, tem até curso de design em permacultura, se vocês forem pesquisar na internet. E a permacultura, geralmente, pessoal, tá ligada também àquelas pessoas que querem viver de uma maneira mais natural possível, vão morar em uma propriedade, num sítio, não muito grande, e ali elas vão produzindo os seus alimentos, tá? E existe aí até uma troca, estamos por, eu tenho banana, o meu vizinho tem laranja, né? Então eu dou o excesso da minha banana para ele e dou o excedente da laranja dele para mim, certo? Ou seja, não tem comércio, dinheiro envolvido, é como se fosse assim, existem várias comunidades que fazem isso, tá? É meio louco até a gente pensar nessa sociedade toda capitalista que a gente vive aí, né? Que tem pessoas que vivem dessa maneira, mas existem, tem pessoas até que trocam São Paulo, né? Grandes empresas tal, e larga tudo, compra um sítio e chega, vou viver aqui
né, no meu sossego aqui. Então, essas ideias, né, vieram lá da Austrália, tá? E quem foi o preconizador foi o Dr. Bill Mollison, certo? Então, ali, ó, Sistema Evolutivo Integrado de Espécies Vegetais e Animais Perenes, de onde vem o nome. Ou autoperpetuante úteis ao homem. Então, ali, né, propriedade cria-se galinha, porco, gado, e tem um pouquinho de tudo. E as pessoas sobrevivem daquilo ali. Tá? Então, eles veem o lado que o sol nasce, né? Para tal planta precisa um pouco mais de sol. Então, tem todo um estudo aí energético também para se fazer o que diz o design da permacultura, certo? Tá aqui, ó, um desenho da permacultura. Então, aqui o pessoal vive em perfeita harmonia, né? As crianças estudam ali mesmo. Então, é um conceito além da agricultura, né, gente? Acaba sendo um conceito de vida, tá? Às vezes, aqui, ó, o pessoal tem aqui para fazer o seu pão, o seu forninho. Então, é tudo muito manual, é tudo muito sem luxo nenhum, mas todo mundo vive bem ali, certo? Então, o conceito de permacultura também tem esse aspecto de vida, certo? Além da agricultura, tá, gente? E aqui a agricultura biodinâmica, pessoal. Então, aqui nós temos o Rudolf Steiner, tá? Que criou esse tipo, tá? É um filósofo que criou na década de 30. Tá? O que é a agricultura biodinâmica? Todo mundo pensa, a agricultura dinâmica é orgânica? Não, tá? A agricultura biodinâmica tem diferenças para a orgânica. Então, aqui, ó, integrar os recursos naturais da agricultura em conexão com as forças cósmicas e suas diversas formas de valores espirituais e éticos, para chegar a ter uma aproximação mais compreensível das relações, agricultura e estilo de vida. Então, aqui também tem estilo de vida, certo? Possui base comum com as demais formas de produção orgânica, no que diz respeito à diversificação e integração das explorações vegetais, animais e florestais. Então, aqui tem reciclagem de resíduos vegetais, animais, né, compostagem, nutrientes de baixa solubilidade, concentração. Então, tem algumas coisas, né, que são iguais à agricultura orgânica. Então, aqui, ó, mas ali existem o quê? Preparados biodinâmicos, ó. Eu coloquei esse slide aqui, ó, tá? Que tem cursos, né? Em Botucatu tem o Instituto, o IBD, né? O Instituto Biodinâmico, né? Que o pessoal vai lá, tem gente que mora ali na Demétria, né? Que é uma propriedade lá para estudar, fazer cursos e tudo mais, né? Então eles fazem os preparados, certo? Com relação para se fazer realmente a parte biodinâmica desses preparados, esses compostos. Eles enterram em chifres, deixam ali algum tempo, certo? Enterrados ali algum tempo, e depois eles utilizam esses preparados que ficaram lá enterrados durante algum tempo. Eu não sei muito bem, tá, gente? É uma coisa que eu nunca me inteirei muito bem aí da parte da biodinâmica. Eu sei de ler alguns artigos aí, mas eu acho, na minha opinião, isso é muito louco, né? Eu acho muito doido isso. Mas o pessoal que trabalhou com isso, inclusive eu tive um tio que morou lá no IBD. O pessoal que trabalha com isso fala que funciona perfeitamente. A gente acaba dando risada disso, né? Imagina um composto colocar dentro de um chifre e enterrar e tirar um tempo depois. Mas isso aí funciona. Funciona também, gente, ver as fases da lua, né? Eles têm um calendário que obedece à conexão das fases da lua com a Terra. Então, ou seja, tal lua é bom para plantar cenoura, tá? Que fica debaixo da terra. Tal dia é bom para plantar coisas que vão ser que você colhe folha, que você vai se alimentar da folha, vamos supor, alface. Então, eles e diz que isso aí funciona bem. Quem já trabalhou com isso fala que isso é real. Nós aqui, né,
seres normais aí, né, que nos achamos normais, eles falam que isso daí realmente faz a diferença no cultivo, sai uma cenoura diferenciada, uma beterraba, um alface mais bonito, livre de pragas e tudo mais. Então, isso a gente acha que é loucura, mas quem trabalha com isso fala que funciona. Então, a diferença da agricultura biodinâmica com as outras correntes, ó. O uso de preparados biodinâmicos, como eu acabei de falar, são substâncias de origem mineral, vegetal e animal, e que potencializa as forças naturais para vitalizar e estimular o crescimento de plantas ao serem aplicadas no solo e sobre os vegetais. Que é o aí do caso aí do chifre, né, o composto que coloca dentro do chifre em terra. O segundo princípio é efetuar as operações agrícolas, tá? Plantio, raleio, tudo, trato culturais, de acordo com o calendário astral, com observações da posição da Lua, dos planetas em relação às constelações. Então tal dia é bom para plantar tubérculos, né, folhas. Então, tudo isso aí obedecendo o calendário lunar. Tá aqui, ó, peguei não ficou muito bom aqui, porque maximizei aqui, tá meio embaçado, mas dá para ver, né, a lua, né, as fases da lua com o plantio, porque daí fala que a seiva circula mais na parte aérea da planta, em outras épocas circula mais na parte, os nutrientes se concentram mais na parte radicular, então tem todo um estudo desse tipo aí. A agricultura orgânica deu início a partir de 1920, tá? Então, aqui nós temos a Índia, né? Que foram as pesquisas iniciaram na Índia, com o Sir Albert Howard. Né? Então, ele é considerado o fundador da agricultura orgânica. Princípio do Howard era o não uso de adubos artificiais e particularmente de adubos químicos minerais em suas obras, destacava a importância do uso da matéria orgânica na melhoria e na vida do solo. Então, a agricultura orgânica que hoje é muito difundida na nossa região até. A agricultura atual ou convencional. Tá? Então, aqui a gente chega no que a gente mais conhece, tá? Então, aqui é conjunto de técnicas produtivas que surgiram em meados do século XIX, que foi ali, a gente já viu a segunda revolução agrícola, com o lançamento dos fertilizantes químicos pelo pesquisador chamado Liebig, tá? Que falava que os nutrientes teriam que estar balanceados em quantidades corretas para o bom crescimento das plantas. Se um deles estivesse, digamos, fora, né, ou não aplicado, ou em quantidades não exigidas, a planta não ia crescer satisfatoriamente. Tá? Então, isso era o que o Liebig preconizava. O agricultor é dependente de tecnologias, recursos e capital do setor industrial, que, devido ao seu fluxo unidirecional, leva à degradação do ambiente e à descapitalização, criando uma situação insustentável a longo prazo. Tá? Então, ou seja, tem que ter tecnologia, tem que ter o melhor adubo, tem que ter a melhor semente, né? Ou seja, tudo isso, gente, né, foi levando, né, a um certo desgaste, né, a longo prazo, né? Se a gente não usar as técnicas corretas, tá? Então, isso tem que ser muito bem pensado, porque a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor. Se a gente utiliza, né, sem um embasamento, a gente vai depois ter digamos, um prejuízo lá na frente, né? Tanto de solo quanto de dinheiro, né? De capital. Então, a gente tem que saber utilizar bem isso. E a agricultura moderna, tá? Ou de mercado. Aqui nós temos a chamada monocultura, certo? Então, a monocultura, que é o que a gente mais vê por aí. E aí eu entro na minha área, né?
que a gente fala que as pragas, elas foram criadas pelo excesso das monoculturas. Tá? Quando a gente tem um ambiente com várias plantas, a gente dificilmente vai ter ataque de pragas. Então, eu falo que o homem criou as pragas, né? Nós somos responsáveis pelas pragas que estão aí. Não adianta a gente esconder isso. A prática de cultivos extensos de monocultura, mesmo sendo floresta, tipo eu falo eucalipto, por exemplo, há 20 anos atrás não tinha tanta praga. A partir do momento em que o eucalipto ganhou praticamente o Brasil todo, começaram a surgir as pragas. Então hoje, em 15 anos, a gente teve 10 pragas surgindo, tá? O mês passado teve uma outra praga que foi identificada no Brasil em eucalipto. Então, isso, digamos, é algo que o homem é culpado. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Então, aqui, a agricultura comercial, essencialmente, né, está voltada para a comercialização dos produtos cultivados em larga escala, né? Então, aqui utiliza adubos, fertilizantes químicos e agrotóxicos, né? E utiliza mão de obra especializada, engenheiros, agrônomos, técnicos agrícolas, que é a agricultura que hoje está sendo, né, empregada em quase todo o país. E a agricultura familiar, gente? Tá? Então, aqui é bem importante na nossa região, aqui temos aqui bem forte a agricultura familiar. E a agricultura familiar que também, que digamos, nos ajuda a ter aquele, como diz, né, aquele pão de cada dia na nossa mesa. Tá? Então, enquanto o agronegócio segura a economia do país, a agricultura familiar é que realmente coloca o alimento na mesa do brasileiro. Tá? Então, nós temos aí a merenda escolar, vem da agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é extremamente importante. Tá? Nós, os nossos alimentos, né? Se a gente vai ali no mercadinho do bairro, se a gente vai na quitanda ali da esquina, aquilo tudo, gente, é graças à agricultura familiar. 90% do que está ali, né, do nosso dia a dia, vem da agricultura familiar, certo? Então, a gente tem que valorizar esse tipo de agricultor, que é um agricultor que trabalha em condições muitas vezes precárias, né? É um agricultor que é uma família humilde, é simples, não tem muitos recursos, tá? Então, é um agricultor lutador mesmo, que tá ali de sol, dando de tudo para produzir para ele e também o excedente vender para as outras pessoas, tá? Então, ali, ó, na agricultura familiar, o trabalho, a administração, as decisões sobre o que e como produzir são realizadas pelos membros de uma família, tá? Sendo não eles proprietários da terra, empregando até mesmo mão de obra contratada. Então, às vezes, eles contratam alguém para ajudar na lida, né? Então, o tipo de agricultura familiar que prevalece em regiões muito pobres é a de subsistência. Tá? Então, a gente vê muito isso, a subsistência no Nordeste, né, que eles plantam para comer, porque é a região muito pobre, né? Então a agricultura de subsistência ainda é uma realidade, né, no nosso país. Tá? Então aqui, eu coloquei esse slide aqui, né, também falando dos tipos de agricultura tradicional de subsistência. E aqui a moderna agricultura comercial, em grandes propriedades, né? Então, enquanto ali o pessoal está ali na enxada, na agricultura de subsistência, ou na agricultura comercial, grandes, né? Máquinas fazendo a colheita, né? O plantio também, ou seja, alta tecnologia. Então, no nosso país, nós temos uma diferença entre as agriculturas, né? No mesmo país nós temos tanto alta tecnologia como a mão de obra bem, digamos, manual. Tá? Então, essa é a realidade brasileira, né? Infelizmente. E aqui, gente, agricultura de precisão, né? Coloquei esse slide aqui, com a agricultura de precisão, a gente, como diz, a gente fala muito
né? Ou só nessa imagem já fala tudo. Então, aqui nós temos o uso de aplicativos, nós temos o uso de satélites, drones, máquinas via controle remoto, né? A cabine é toda informatizada, com ar-condicionado, né? Então, ou seja, aqui é top. E isso, gente, é o futuro. A vocês que estão aí no início do curso, vocês vão chegar nisso daqui, tá? Vocês vão já dar de cara com essa agricultura de precisão aí, em que tudo vai ser informatizado, tudo vai ser monitorado, né? Então, a agricultura de precisão é algo extremamente legal, importante, tá? Mas a gente não pode esquecer dos conceitos, tá? A gente não pode esquecer que o agrônomo se não tiver o agrônomo vendo tudo isso aqui, nada disso vai adiantar. Então, vocês vão ter um trabalho bem árduo, porque vocês vão ter que se inteirar de tudo isso, né? Para fazer um bom trabalho numa propriedade rural, numa empresa que vocês forem trabalhar, certo? Então, e durante o curso vocês vão ter conhecimento, né, cada vez mais com a agricultura de precisão, certo? Bom, então, eu jogo a pergunta: qual tipo de agricultura é melhor? Tá? Qual a sua opinião sobre tudo isso aí que vocês viram nessa aula? Dá uma refletida sobre isso, gente. Eu coloquei um slide aqui, ó. Nem falei de hidroponia, tal, que é uma parte da horticultura, né? Ou seja, não usa o solo, orgânica, transgênicos. E aí, transgênicos? Pergunta bem difícil, né? Transgênicos, uns acham excelente, outros não querem, porque isso daí a gente não sabe o futuro, porque a gente se alimentando de produtos transgênicos, o que vai acontecer, tá? Eu faço nutrição e a gente tem, digamos, um meio que medo dos transgênicos estarem presentes diariamente na nossa alimentação, tá? Mas ele veio para ficar, e não tem como a gente fugir disso, certo? Então, eu quero que vocês reflitam, qual tipo de agricultura é melhor? Será que a agricultura de precisão ela não pode estar de acordo com conceitos de uma agricultura biodinâmica? Será que duas coisas não podem andar juntas? Qual a opinião de vocês? Então, eu jogo essa pergunta, que pode ser até uma perguntinha de prova, mas daí eu quero que vocês expliquem, né, o porquê, é melhor a biodinâmica, por isso, e quero que vocês emitam a opinião de vocês, tá bom? Bom, então é isso, pessoal, ficamos por aqui e boas provas, tá? E se Deus quiser, estaremos juntos aí no próximo semestre, tá bom? Tudo de bom para vocês e fiquem em casa e fiquem com Deus.